Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. O Senhor, Ele é maravilhoso. Que nós venhamos aprender um pouquinho com o Senhor nessa manhã, né? Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 28. 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 28. Eu estou usando bastante agora, lendo a Bíblia na tradução A Mensagem, e então pode ser que esteja um pouquinho diferente, quem tiver essa tradução. Ela é parecida muito com a linguagem de hoje, eu gosto bastante. Diz assim: a partir de então, a tarefa dos levitas foi dar assistência aos descendentes de Arão, no serviço da casa do Eterno. Eles ficaram encarregados de manter limpo os pátios, as salas laterais, de purificar a mobília e os utensílios usados no sacrifício e de cuidar dos demais trabalhos ligados à adoração. Também providenciaram o pão para a mesa, farinha para a oferta de cereal e os bolos sem fermento. E misturavam e assavam o pão e cuidavam de todos os pesos e medidas. Além disso, era o seu dever apresentar todas as manhãs e todas as tardes orações, ação de graças e louvor ao Eterno. E também os sacrifícios de ofertas queimadas ao Eterno nos sábados, nas luas novas e nas demais festas. Eles estavam constantemente a serviço do Eterno, de acordo com a escala e o número determinado. Em pouco tempo os levitas, tendo os descendentes de Arão como companheiros de ministério na santa adoração, ficaram responsáveis por tudo que estava relacionado com a adoração, o lugar, as ocasiões e a ordem da adoração. Amém, irmãos? Vamos fechar os nossos olhos e orar, falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso, obrigado por esse lugar, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor. Obrigado por cada irmão que está aqui nessa manhã, Senhor, por cada família aqui representada. Que o Espírito Santo do Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor. Senhor, me usa como instrumento nas tuas mãos, que eu não venha dizer nada que venha da minha mente ou da minha cabeça, mas que eu seja direcionado pelo teu Espírito Santo, Senhor. Eu te peço, tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, nós lemos um texto que está falando aqui de uma organização do trabalho na casa do Senhor. Um texto que está falando das tarefas que eram feitas ali, nesse momento. O rei Davi, ele já estava assim no final da vida dele, já estava passando o bastão para Salomão, e ele estava organizando todas as coisas, e ele ali, nesse processo de organização, ele também organizou essa parte dos levitas, porque Deus falou para ele, você não vai construir o templo, mas você pode deixar tudo certo que o seu filho vai construir para você. E foi isso que ele fez. Ele separou todos os materiais, ele separou as pessoas, ele fez tudo e deixou tudo pronto para Salomão começar a obra e construir o templo. E ele também organizou as pessoas. O texto, a palavra fala lá em Números, capítulo 3, que Deus falou com Moisés, Moisés, você vai separar um povo, você vai separar uma tribo, que eles vão trabalhar, e que eles vão me servir. E essa foi a tribo de Levi. E eles tinham que seguir ali diversas metodologias que foram colocadas pelo Senhor. Eles tinham que seguir a forma de trabalho que o Senhor designou segundo a ordem dele. E eles não podiam sair daquilo. A palavra fala que o irmão de Moisés, Arão, ele se tornou sacerdote. E os filhos dele, e a descendência dele, eram sacerdotes.
E os filhos de Arão, eles erraram perante o Senhor. E a palavra trata isso como um fogo estranho diante do altar. E eles foram mortos. Então era uma coisa muito séria. Era uma coisa muito séria fazer o trabalho da obra do Senhor. Você não podia fazer de qualquer jeito ou relaxadamente. Você tinha que fazer com muita seriedade. Os levitas, como às vezes muitas pessoas pensam nos dias de hoje que levita canta, né? Eu sou levita, eu sou músico. Não, os levitas cuidavam de tudo. Entre isso também a música. Aqueles que eram capazes de cuidar. Então o ministério de levita significa o ministério de servir em tudo. A princípio, eles pegavam a tenda, quando estava lá no deserto, eles montavam a tenda, desmontavam, agora vocês vão para tal lugar. Eles desmontavam tudo, levavam e montavam no outro lugar. Fora que foram eles que fizeram todas as coisas. Quando você vai olhar os detalhes, as vestes dos sacerdotes, o linho, é cada detalhe que você fala, meu, não dá para mim. Mas eles tinham que fazer. E eu fico imaginando o cuidado que eles tinham que fazer aquilo. Porque eles eram cobrados. Porque eles eram exigidos. E aí, irmãos, eu quero trazer para nós como é importante trabalhar na obra do Senhor. Como é importante servir ao Senhor. A palavra fala que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Que nós devemos nos alegrar, que nós devemos cantar, que nós devemos exaltar o nome do Senhor. E os levitas, eles serviam com alegria, eles faziam com prazer, e eles tinham que fazer. Tem uma passagem que está lá no livro de Samuel, quando Davi tinha conquistado o reino, e ele, muito feliz, ele fala, traz a arca para a cidade. E ele trouxe a arca, e o pessoal que foi trazer a arca não fez o serviço direito, do jeito que tinha que ser feito, da maneira que teve que ser feito. Colocaram a arca numa carroça, a arca começou a querer cair, uma das pessoas, chamada Uzá, foi botar a mão para segurar, e ele morreu. Porque tinha uma maneira certa de se fazer. E Deus tratava com aquele povo dessa forma. Por quê? Para que chegasse hoje, nós lembrássemos que nós estamos no tempo da graça, mas que as coisas para o Senhor, elas são sérias. E que homens e mulheres de Deus passaram por muitas coisas difíceis, até a palavra de Deus chegar até mim e até você, e para que nós recebêssemos a bênção, e Jesus chegasse e nos desse a salvação. Então pessoas, homens e mulheres, tiveram que seguir regras, tiveram que seguir leis, tiveram que sacrificar, literalmente morreram, para que eu e você estivéssemos reunidos aqui nessa manhã, num ar-condicionado gostoso, ouvindo uma palavra, com um microfone, cheios da bênção do Senhor, e para receber uma unção que vem da parte de Deus. Foram sacrifícios, foram anos de sacrifícios, até esse momento chegar, e aí, o Senhor Jesus, Ele falou assim, em Mateus 6,33, texto conhecido, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele foi claro quando ele disse, busca primeiro o reino de Deus, busca primeiro as coisas do Senhor. Quando o Senhor Jesus veio, Ele rasgou o véu do templo, Ele morreu, e hoje nós não temos mais essa separação, porque todos nós servimos ao Senhor com o nosso melhor. O chamado é para todos nós somos povos de Deus, todos nós somos tribo, e nós devemos servir ao Senhor com alegria. Não é só a tribo de Levi, mas nós todos somos levitas. Todos nós somos levitas. Todos nós temos que servir com o nosso melhor, com os nossos dons, com os nossos talentos, com as nossas facilidades. Jesus contou a parábola que Ele deu, para um Ele deu 1 talento, para outro Ele deu 5, para outro Ele deu 10.
E teve um que deu 10 que multiplicou, teve o outro que multiplicou, e teve outro que guardou. E é para nós aprendermos que o dom e o talento que nós temos, ele é feito para ser usado e multiplicado, não para ser guardado. Aquele que guardou, na parábola o Senhor falou que ele era tolo, e que ele não devia ter guardado, que ele devia ter usado, que eu tenho que usar o dom que Deus me deu. Você tem que usar o dom que Deus te deu. Deus te deu o dom de trabalhar, Deus te deu o dom de cantar, Deus te deu o dom de servir, Deus te deu o dom de fazer as coisas para o Senhor, Deus te deu o dom de ganhar vidas, Deus te deu o dom da fala, Deus te deu carisma. Sabe aquele carisma que tem gente que tem, que você fala assim, eu não sei porquê, mas tem. Às vezes Deus deu isso para você, usa isso que Deus te deu, usa para a obra do Senhor. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 1 e 2, diz assim, Jesus falando: depois disso, o Senhor selecionou 70 discípulos, e enviou em duplas a todas as cidades e lugares que pretendia visitar, destacando a seriedade da tarefa. Jesus disse: uma colheita tão grande e tão poucos trabalhadores, portanto de joelhos, peçam a Deus da colheita que envie trabalhadores. Texto muito conhecido para nós que já somos da igreja há muito tempo. Que o trabalho na obra é grande, é exaustivo, existem muitas tarefas a se fazer, mas que os trabalhadores são poucos. Que são poucas as pessoas que levantam a mão e falam, igual Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. E se colocam na brecha para fazer a obra do Senhor. Porque fazer a obra do Senhor, ela exige sacrifício. Ela exige decepções. Você vai se decepcionar, você vai se entristecer, você vai cansar, você vai se exaustar, você vai às vezes abrir mão, aliás, às vezes não, muitas vezes, abrir mão de coisas que você faria para você, de passear, às vezes de trabalhar, às vezes até de ganhar um dinheiro, às vezes até de realizar um trabalho. Você vai abrir mão disso para fazer a obra do Senhor. Mas tem uma frase que foi dita num filme, e que essa frase, ela fala com o meu coração, que foi dita no filme Gladiador, no primeiro do Gladiador, que diz assim, que ele fala, que as coisas que ele faz aqui, ecoam na eternidade. As coisas que nós fazemos aqui, elas ecoam na eternidade. A nossa vida aqui, por mais longa que ela seja, ela não vai passar dos 120 anos. Meu pai chegou aos 68. Eu não sei a quantos eu chegarei. Uns vão mais forte. Que chega aos 100. Mas nós temos toda uma eternidade para viver com o Senhor. Nós temos toda uma eternidade para estar na presença do Senhor. E as coisas que nós estamos fazendo hoje, elas vão ecoar na eternidade. Você pode achar que aquilo que você faz é pouco, mas faça o pouco. Faça o que você pode. Abra mão, às vezes, de alguma coisa para servir ao Senhor. Porque isso vai contar no dia que o Senhor te chamar. Vai ecoar. Sabe, irmãos, é muito sério isso. Nós conhecemos a palavra do Senhor. E nós precisamos servir ao Senhor com alegria. Nós precisamos ter prazer em fazer as coisas de Deus. Nós precisamos ter prazer em estar na casa do Senhor. Nós precisamos ter prazer em orar. Nós precisamos ter prazer em estar em comunhão. Quando isso não está acontecendo, nós precisamos nos analisar, nos avaliar e falar: Senhor, o que está errado comigo? Porque quando o prazer começa a diminuir, quando a vontade de ir na casa do Senhor começa a desaparecer,
é porque tem algo errado comigo. Não é lá fora, é comigo. Eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Você vai sofrer decepções, a vida é cheia de decepções. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí Jesus, na verdade o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele dá um encorajamento para nós. Lá em Coríntios capítulo 15, versículo 58, 1 Coríntios. Portanto, meus irmãos, amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Por que ele falou sejam firmes? Porque às vezes nós fraquejamos, irmãos. Porque às vezes a gente dá aquela moleza. Porque às vezes vem a preguiça. Porque às vezes nós nos decepcionamos. Porque às vezes não acontece do jeito que a gente quer, da maneira que a gente imaginou, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente planejou, e a gente acha que não tem resultado nenhum. Mas o Espírito Santo está falando através de Paulo, sejam firmes. Está nos animando, Aguinaldo, seja firme, porque vai vir o dia da luta, vai vir o dia da dificuldade. Seja firmes, porque você vai ter problema com isso. Sejam inabaláveis e sempre abundantes. Inabalável, o Senhor Jesus nos ensinou, falou que nós devemos colocar a nossa casa sobre a rocha, que é Ele. Nós devemos estar firmados nele. Nós só seremos inabaláveis quando nós estivermos buscando a Ele, firmados na palavra dEle, lendo a palavra dEle, aprendendo com Ele, porque Ele é a nossa rocha viva. Quando nós não estamos nele, nós facilmente somos abalados. Então Paulo está dizendo, sejam inabaláveis, porque nós seremos abalados em alguns momentos. O vento vai vir, ele vai soprar. Mas se nós estivermos firmados no Senhor, nós não seremos abalados. Nós não cantamos isso? Não seremos abalados. Nós cantamos, temos que cantar e temos que viver. Não quer dizer que não vai vir vento. O vento vai vir e nós vamos ser resilientes. Não é o bambu? Já viu o bambu? O bambu faz assim, e volta. Não quebra. Firme. Eu lembro muito bem da varinha de bambu. Ela não quebrava. Ela não quebrava, irmãos. Ela não quebrava. Vinha a batida, mas ela não quebrava. Mãe, não quebra, não quebra. E glória a Deus, né? A palavra fala que o pai tem que corrigir o filho, né? Sempre abundantes. Sempre abundantes. O que é uma coisa abundante, irmãos? Um rio abundante. É aquele rio que transborda. Abundante. Sua vida tem que transbordar, irmãos. A minha vida tem que transbordar. A minha vida tem que transbordar. A minha vida tem que servir. Aonde eu estiver, eu tenho que ser bênção. Eu tenho que servir com o meu melhor. Eu tenho que trazer alegria. Mesmo que eu esteja passando por dificuldade, eu tenho que, de alguma forma, ser bênção na vida das pessoas, ser bênção na igreja, ser bênção aonde eu estiver. Eu tenho que ser abundante e transbordante. Abundante e transbordante em tudo que nós fazemos, irmãos. Mesmo no dia triste, você vai ser abundante. Romanos, continuando o versículo, sabendo que o trabalho de vocês não é vão no Senhor. A gente vai ser firme, vai ser abundante, vai ser transbordante, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Porque o que a gente faz aqui, ele ecoa para a eternidade. Os homens podem não estar vendo, mas Deus está vendo o bem que você está fazendo. Deus está vendo o trabalho que você está fazendo. Deus está vendo a sua luta. Deus está vendo você carregar a sua cruz. Deus está vendo. E no dia certo, Ele vai te responder e vai te abençoar. Nós cantamos agora aqui, porque dele
por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória eternamente. Nós cantamos Romanos 11:36. Porque dele e por ele são todas as coisas. Tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Colossenses 3:23. Quando você trabalha aqui na igreja, você não está fazendo para o pastor Jânio. Você não está fazendo para o pastor William. Quando você está numa equipe que está trabalhando com a Érica, quando você está numa equipe que está trabalhando com o Banil, quando você está numa equipe que está trabalhando com os cooperadores, você não está trabalhando para essas pessoas, você está fazendo para Deus. Então, irmãos, nós temos que fazer o melhor. Quando você está no ministério de louvor, você não está trabalhando para a Eliane, você está trabalhando para Deus, é para o Senhor. Às vezes nós confundimos as coisas. Tudo que nós fazemos aqui é para o Senhor, é para o Senhor. O Senhor nos decepciona. Quando você trabalha comigo, eu vou te decepcionar, porque eu sou falho, eu sou homem. Mas o Senhor não vai te decepcionar. E o Senhor vai cuidar de você. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Nós temos que fazer o nosso melhor, dentro daquilo que a gente pode. Faça o melhor. Faça o melhor. Faça o melhor para o Senhor. Porque o Senhor é bom. Ele é bom, nós cantamos aqui. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Nós não cantamos que Ele é bom? Se Ele é bom, então vamos agradar esse Deus que é bom. Esse Deus que é maravilhoso. A tribo de Levi, ela fazia as coisas. E se ela não fizesse direito, eles morriam. Hoje nós estamos no tempo da graça. Ninguém é obrigado a fazer. Ninguém é obrigado a usar os seus dons e os seus talentos. Ninguém é obrigado a ser cooperador. Ninguém é obrigado a trabalhar. Ninguém é obrigado a ser pastor. Ninguém é obrigado a pregar. O pastor William não falou, você tem que vir pregar. Ninguém é obrigado a tocar. Ninguém é obrigado a cantar. Ninguém é obrigado a trabalhar na mídia. Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas nós fazemos porque nós amamos ao Senhor. Nós fazemos porque o Senhor é bom. E porque tudo que nós fazemos aqui vai ecoar na eternidade. E o Senhor, Ele está vendo. Ele está vendo todas as coisas. Ele está vendo todas as coisas. Aleluia. Tem um texto que ficou gravado na minha cabeça no seminário. E eu quero confessar que eu não terminei o seminário. Irmãos, eu trabalhava pra caramba. Trabalhava na Luiz de Bertolli, o seminário era no sábado. Mas tá bom, glória a Deus. Mas o texto ficou na minha cabeça, pastora. 2 Timóteo 2,15. O que diz? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade. E aí? Ei! Aqui, ó. Eu manejo bem a palavra da verdade? Eu sou obreiro que não tem do que me vergonhar? Eu sou um cooperador do que não tem no que me vergonhar? Eu tenho me apresentado a Deus aprovado? É o texto bíblico que está falando. Vamos falar exatamente as palavras que estão aqui. Procure apresentar-se a Deus aprovado, para não dizer que fui eu que falei. Como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Como eu tenho servido a Deus? Se os levitas não servissem dessa forma, e tocassem na arca, morria. A gente não. A gente vai levando. Mas o que nós estamos ecoando para a eternidade? O que nós estamos ecoando? E aí, eu quero dizer para você que há vagas. Pastor William me autorizou a dizer que há vagas. Há vagas no grupo de oração. Há vagas no grupo de intercessão.
A irmã Florinda, a irmã Amanda, o senhor já recolheu. A irmã Matilde não está aqui. A irmã Dinorá está ali. Mas há vagas para as irmãs do coque. Há vagas para as irmãs que são a coluna da igreja e que oram. E que dão suporte para o pastor em oração. Há vagas. Há vagas. Há vagas para cooperadores para receber os irmãos, para carregar as cadeiras, para fazer os afazeres da igreja. Há vagas. Tem trabalho para ser feito. São os ministérios, são as obras que nós temos aqui. Há vagas para trabalhar com os casais. Há vagas para trabalhar com os adolescentes. Há vagas para trabalhar com os jovens. Ah, mas tem poucos jovens. Se candidate. Comece um trabalho. Vamos começar a fazer. Há vagas para trabalhar no ministério infantil. Fale com a Jéssica. Há vagas para trabalhar, começar um trabalho com os homens. Há vagas para fazer um trabalho com as mulheres. Há vagas para você que gosta de estudar e você pode ensinar. Há vagas para você trabalhar com assistência social. Há vagas para você que gosta de arte, de teatro, de música. Há vagas para o ministério da marreta. Quem gosta de manutenção. Há vagas, tem coisas para fazer na igreja. Tem coisas para fazer na igreja. Tem coisas para fazer na igreja. Eu posso me candidatar. Eu posso chegar, pastor William, olha, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, eu posso te ajudar. Pastor William vai falar, não pode fazer? Ele vai falar, vamos lá, o que você pode fazer? Vamos dar um jeito, vamos fazer. Eu posso me habilitar, eu não preciso ficar, que alguém me peça para fazer. Eu posso ser proativo e fazer. Há vaga para os cooperadores, há vaga na mídia, há vaga na música. Há vagas. Há vagas para trabalhar no reino de Deus. E o Senhor nos chama para esse trabalho. O Senhor nos chama. Há vagas para estar aqui na quarta-feira. Há vagas para você ser usado. Aí as pessoas às vezes falam, mas vou trabalhar. O que você faz aqui, você está fazendo para Deus. Lógico que o Senhor nos chamou para abençoar vidas, mas o Senhor também chamou para a gente trabalhar na casa dEle, para fazer as coisas na casa do Senhor. E aí, eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor, lá no livro de Isaías, capítulo 40. Porque o Senhor, Ele é um Deus misericordioso e Ele nos ama. E Ele cuida de nós, e Ele é tão bom, igual nós cantamos aqui. E Ele não nos deixa. Esse momento de Isaías, o povo ele estava no exílio na Babilônia, e o povo estava passando por um sofrimento muito grande, e o povo estava desanimado, e o povo estava triste, e o povo estava sem energia, o povo estava sem vigor, e o povo estava precisando que a mão do Senhor, como a pastora Valdineia fala, a doce mão do Senhor, tocasse sobre a vida deles. Talvez você me ouça falar isso, e você se coloque, mas eu estou no momento que eu estou precisando da graça do Senhor. Eu estou no momento que eu preciso que o Senhor toque na minha vida e me dê a força, me dê a energia, e me dê o vigor. Se nós tivermos um coração para realizar, o Senhor Ele é capaz de nos dar a força que a gente precisa. E aí o texto diz assim no versículo 27. Por que você iria se queixar, ó Jacó, ou chorar, Israel? É o Senhor falando comigo ou com você. Por que você iria se queixar, ó igreja do Senhor, ó casa do Senhor, dizendo, o Eterno se esqueceu de mim, Ele não se importa com o que acontece comigo. Vocês não perceberam nada? Não prestam atenção? O Eterno não vem e vai, Ele permanece,
Ele é o Criador de tudo que vocês conseguem ver ou imaginar. Ele não entra em estafa. Ele não faz intervalo para recuperar o fôlego. Ele conhece tudo nos mínimos detalhes. Ele fortalece os que estão cansados. Renova a força dos que desistiram. Porque até os jovens se cansam e desistem. Os jovens na flor da idade tropeçam e caem. Mas os que esperam no eterno renovam as suas forças, abrem as asas e voam alto como águias, correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos. Se nós esperarmos no Senhor, a boa mão do Senhor vem sobre as nossas vidas. É no momento de desânimo que o Senhor vem com essa palavra para você e fala: espere em mim que eu vou renovar as suas forças. É no momento de desânimo que ele disse para Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu sou com você. Não te mandei eu, portanto você seja forte, você seja corajoso, você pegue tudo que você aprendeu e coloque a meu trabalho, porque eu não te deixarei, eu não te desampararei, eu sou contigo por onde quer que andares. O Senhor está dizendo isso para mim e para você, e o Senhor está dizendo que Ele renova as nossas forças. Então, meu amado, não há o que temer, nada temerei. Eu sei que tu estás comigo, o Todo-Poderoso é meu amigo. O Senhor é nosso amigo. Ele cuida de nós. Hoje você vai receber a unção. Para que é essa unção? Nós cantamos: debaixo da unção, posso ordenar, enfermidades vão ter que sair, todos os problemas e angústias Deus vai destruir, todas as cadeias caem por terra, não vai impedir. Essa unção, ela serve para nos abençoar, mas essa unção serve para que nós abençoemos a casa do Senhor, para que nós abençoemos vidas, e para que nós andemos e não cansemos, e vivamos esse versículo que nós lemos em Isaías 40. O Senhor vem e renova as nossas forças. Ele vai renovar as nossas forças. Ele renova, é Ele que renova. Não são palavras de convencimento, não são argumentos, mas é o Espírito Santo de Deus que renova as nossas forças. Você pode fechar os seus olhos nesse momento, fica de pé em nome de Jesus. Oh Pai, começa a orar, começa a falar com o Senhor. Se a palavra falou com você, começa a colocar a sua vida diante do Senhor. Você conhece a sua vida, meu irmão, você sabe os porquês. Você conhece, o Senhor te conhece, o Senhor conhece o seu deitar e o seu levantar, o Senhor te sonda e te conhece, Ele sabe quando a gente se levanta, quando a gente se deita, Ele sabe de tudo, Ele sabe, eu não sei, mas o Senhor sabe, então fala com Ele, começa a colocar a sua vida diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, oh Pai, a Tua palavra, Senhor, Pai, ela é uma palavra maravilhosa, a Tua palavra, Senhor, Pai, ela é verdadeira, a Tua palavra, Senhor, oh Pai, ela não muda, Senhor. A Tua palavra, Senhor, Pai, ela traz, Senhor, transformação, ela mexe com a gente. A Tua palavra, Senhor, Pai, ela traz vida, Senhor. A Tua palavra, Senhor, Pai, ela traz vida, Senhor. Oh Pai, esse é Teu povo, Senhor. Pai, essa é a Tua igreja, Senhor. É a Tua igreja lavada e remida pelo Teu sangue. É a Tua igreja lavada e remida pelo Teu sangue, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh Pai, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Oh Pai, o Senhor, Pai, oh Pai, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, oh Senhor, Pai, nós esperamos em Ti, oh Pai, aquele Pai que está cansado, Pai, aquele que está sobrecarregado, Pai, aquele Pai que está se sentindo angustiado, Senhor, oh Pai, vem, Senhor, com Teu poder, Senhor, oh Pai, eu sei, Pai, que quem renova as forças é o Senhor, nós esperamos no Senhor, e o Senhor vem com o Teu Espírito, e Ele renova as nossas forças, Ele nos dá vigor, Ele nos dá alegria. Oh Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh Pai, vem com a Tua unção, Senhor, sobre as nossas vidas. Pai, nós precisamos da Tua unção, Senhor. Nós precisamos do Teu poder, Senhor. Nós precisamos, ó Pai, do Teu Espírito Santo, Senhor. Oh, continua clamando ao Senhor. Continua clamando ao Senhor, aleluia.